Então, para finalizar a unidade 1, vamos falar hoje especificamente sobre a periodização por blocos. Né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês as principais características desse modelo de periodização. Nós já vimos, né, algumas coisas sobre a periodização por blocos ao longo das outras apresentações, né? E essa aqui a gente vai ficar especificamente na periodização por blocos, tá? Esse modelo de periodização por blocos ele foi preconizado pelo Verkhoshansky, e ele é considerado um modelo de periodização contemporâneo, né? Então nós temos os modelos clássicos, e aí dentro do clássico o mais importante deles, né, que o primeiro preconizado é o modelo do Matviev, e dentro dos modelos de periodização contemporâneos, né, a periodização por blocos é a mais importante ali, né, porque a partir dela outros modelos foram sendo desenvolvidos. Então esse modelo do Verkhoshansky é bastante famoso, bastante importante para a teoria do treinamento, né? Então essa proposta de periodização por blocos foi feita pensando em atletas de alto nível. Então ela não foi uma proposta de periodização pensando em atletas novatos ou iniciantes, né? A ideia foi para atletas de alto nível de desempenho, porque eles precisam ter, né, uma preparação bastante elevada, né, e que mantenha um bom nível de desempenho, um alto nível de desempenho por vários momentos ao longo do ano, ao longo da temporada. Então, esses atletas eles precisam, né, ter uma preparação especial com mais cargas específicas, né? Então, como está colocado aqui, atletas de alto nível devem possuir um nível de preparação especial extremamente elevado, né? E o emprego de cargas complexas, o que são as cargas complexas? Cargas com diferentes direções, né? Cargas que tentam desenvolver simultaneamente várias capacidades físicas. Então, o emprego de cargas complexas e não específicas em atletas de alto nível podem ocasionar alterações negativas nas funções fisiológicas, né? E aí por dois fatores. Primeiro, porque pode haver uma concorrência no desenvolvimento de várias capacidades ao mesmo tempo, né? E depois, porque aquelas capacidades principais, mais específicas, elas acabam tendo um tempo menor para serem desenvolvidas. Então, isso poderia acarretar em uma redução do desempenho desses atletas. Então, o atleta de alto nível, para ter a capacidade competitiva aumentada, precisa reproduzir o modelo de competições em condições de treinamento. O que isso quer dizer? Repetir o modelo de competição em condições de treinamento. Quer dizer que ele precisa de mais cargas específicas, porque a competição é o momento de carga mais específica que ele tem. Então ele precisa de mais cargas específicas possíveis durante o treinamento, né? Então, a partir dessa demanda do atleta de alto nível, preconizou-se então esse modelo de periodização por blocos, tá? A partir daí, se nós compararmos, né, a periodização clássica com a contemporânea, nós observamos então que no modelo de periodização clássica nós temos mais ao longo de uma temporada, né, nós iniciamos com mais cargas de caráter geral, né, e elas vão sendo reduzidas ao longo da temporada. E começamos com um baixo volume de cargas específicas que tende a ir aumentando ao longo da temporada até chegar próximo da competição. Já no modelo contemporâneo, como é o modelo de periodização por blocos, nós sempre temos mais cargas específicas, né, ao longo da temporada, comparado às cargas gerais, né, que acontecem, sim, elas não são totalmente suprimidas, né, deve-se aplicar cargas de caráter mais geral para aquelas habilidades, aquelas capacidades básicas fundamentais, mas sempre num volume menor do que as cargas de característica específica, né? Então, a periodização contemporânea ela preconiza mais as cargas específicas em detrimento das cargas de caráter geral. Bom, dentro do modelo por blocos, nós temos aqui algumas questões importantes para considerar.
Primeiro, a interconexão de cargas de diferentes orientações, né? Então, por mais que nós tenhamos blocos ali com diferentes objetivos, né? Uma sequência de blocos, cada um com suas capacidades específicas que vão ser desenvolvidas, é necessário que haja uma conexão, uma relação entre um bloco e outro, né? Cada bloco vai ter um objetivo principal com outros objetivos complementares, então eu tenho ali uma capacidade principal a ser desenvolvida, um aspecto principal a ser desenvolvido e outros objetivos complementares. E eu espero que a adaptação, né, o aumento de rendimento em função da realização de um determinado bloco, ele vai acontecer no bloco consecutivo, né, que é o que é considerado o efeito retardado da carga ou efeito posterior duradouro do treinamento. Então, eu tenho nesse momento, por exemplo, um bloco de desenvolvimento de força máxima, né, e nesse momento posso ter até uma queda de desempenho de força máxima e terminando esse bloco, né, de algumas semanas, no bloco seguinte eu vou observar os principais efeitos positivos do desenvolvimento da força máxima nesse bloco anterior de força máxima, tá? E esse modelo ele foi desenvolvido principalmente pensando em capacidade, em modalidades em que o desenvolvimento da força explosiva seja fundamental, em que a força explosiva seja a principal capacidade física necessária para essa modalidade. Tá? Mas ele não é específico, né? Mas vocês vão ver que a maioria dos exemplos estão em torno dessa capacidade de força explosiva. Durante o desenvolvimento do sistema de treinamento em blocos, a carga assume uma organização particular baseada no princípio da sucessão e interconexão, né? O que seria a sucessão? Interpretada não como uma delimitação brusca, ou seja, uma interrupção brusca, né, de um bloco com o outro, né? Mas é uma passagem, deveria ser uma passagem mais interligada, né, da utilização predominante de algumas cargas para outras cargas. Então, nós deveríamos, né, ao pensar um bloco A e um bloco B, que a interrupção de um bloco com o outro não seja totalmente brusca no sentido cronológico. Olha, hoje terminou o bloco A, amanhã começa o bloco B, e essas cargas aqui que estavam totalmente direcionadas para uma capacidade são bruscamente interrompidas e inicia-se cargas voltadas para uma outra capacidade física, né? Então essa interrupção brusca ela não deveria acontecer. Essa ideia então de sucessão, vocês vão ver depois nas ilustrações mais para frente, que sempre há uma sobreposição no final de um bloco com o início de outro bloco, e para dar essa ideia mais fluida de alteração do tipo de carga. E a interconexão é o conceito dessa ideia de que o bloco consecutivo ele deve ser pensado em função do que foi feito anteriormente, né, e vice-versa. Então, aquela capacidade que vai ser desenvolvida, por exemplo, no bloco B, ela deveria aproveitar os efeitos tardios proporcionados pelo bloco A. Então deve haver essa continuidade lógica na utilização das cargas, né? Então, que deriva da criação das condições para as quais as cargas precedentes asseguram a base estrutural favorável para o crescimento dos estímulos subsequentes, né? Ou seja, aquela capacidade treinada no bloco A, quando os efeitos tardios do treinamento acontecerem no bloco B, eles deveriam ser aproveitados por aquela capacidade que está sendo desenvolvida no bloco B. Então, essa é a ideia de interconexão, né? Não é simplesmente listar um grupo de demandas de uma modalidade esportiva, né? Fazer um sorteio, né? Cada bloco ali vai trabalhar com uma demanda específica. Então, não deveria ser dessa forma. Quando a gente fala na interconexão, eu deveria pensar a melhor sequência possível para ir aproveitando esse efeito posterior tardio que acontece. Algumas características, né, importantes
mas que também não é específica, essa primeira que não é específica do modelo por blocos, né, que é a ideia de individualização das cargas. Então, obviamente, a gente deveria pensar a periodização de maneira individualizada, né? Não dá para reaproveitar uma periodização de uma pessoa para outra pessoa, né, de uma temporada para outra. Isso aí é bastante característico do modelo de periodização por blocos, a concentração de cargas de mesma direção num curto período de tempo. O que quer dizer concentração de cargas na mesma direção? A gente está falando aqui de cargas concentradas, ou seja, cargas que visam o desenvolvimento de um mesmo elemento, de uma mesma capacidade, de uma mesma habilidade. Então, concentração dessas cargas na mesma direção, ou seja, com o mesmo objetivo, num curto período de tempo. Essa é a principal característica do modelo por blocos. Não é trabalhar com cargas complexas, ou seja, muitas capacidades sendo desenvolvidas ao mesmo tempo. E sim trabalhar com cargas concentradas, né? Uma capacidade por vez. E dessa forma, há uma tendência então de desenvolvimento consecutivo das capacidades, principalmente aproveitando esse efeito tardio. Então, no modelo mais clássico, a gente vê o desenvolvimento simultâneo de diferentes capacidades físicas. Já no modelo por blocos, a ideia é o desenvolvimento consecutivo das capacidades, aproveitando esse efeito tardio do bloco anterior, né? E com isso a gente tem, então, um aumento do trabalho específico no conteúdo do treinamento. Essas são as principais características do modelo de periodização por blocos, né? Ideia de cargas concentradas, desenvolvimento consecutivo das capacidades e mais cargas específicas do que cargas de características gerais. Nós podemos pensar no modelo por blocos, ele não deveria ser aplicado, não é o tipo de modelo de periodização nós aplicamos para um sujeito iniciante. Mas se nós compararmos aí indivíduos com diferentes níveis de experiência, né, mas que já são ali, experientes, um indivíduo menos experiente, nós fazemos um aumento gradual, né, de volume e intensidade. Já para um sujeito com maior experiência, né, que tem um nível de rendimento maior, nós podemos trabalhar sempre perto do máximo com ondas mais curtas, ou seja, com variações menores ali de intensidade e volume. Dentro desse modelo nós já vimos as características principais, né? Agora nós temos aqui 3 conceitos importantes que vão ajudar então a compreender esse modelo de periodização, né? O primeiro é de reserva atual de adaptação do organismo, né? Então, essa ideia de que o organismo ele tem uma reserva de adaptação que pode ser explorada ali de tempo em tempo. O grande ciclo de adaptação, que propõe uma certa organização, ali, divisão temporal dos blocos de treinamento, e por fim a especificidade das reações do organismo aos estímulos, né? Então vamos ver aqui um por um, né? Esse primeiro conceito de reserva atual de adaptação, né? Então em cada momento o organismo possui uma determinada possibilidade de reserva, né? Ou seja, ele tem capacidade de responder com mudanças adaptativas aos estímulos externos, que são, né, as cargas de treinamento, e passar a um novo nível funcional de suas habilidades motoras. Então, a cada momento nós temos uma determinada reserva de adaptação, ou seja, o quanto que nós conseguimos aumentar o nosso nível funcional em função das cargas de treinamento aplicadas, né? Cargas com direção unilateral, ou seja, voltada para a mesma direção, em oposição às cargas multilaterais, que são as cargas complexas, são concentradas durante certas etapas do treinamento, de modo a assegurar uma incisiva exploração da reserva atual de adaptação do atleta. Então, para que essa reserva atual de adaptação seja explorada, é necessário um período de treinamento, e aí os autores propõem em torno de 20 semanas, dividido em 3 etapas, básica, pré-competitiva e competitiva. É óbvio que isso aqui pode ser alterado, você pode trabalhar com mais etapas, pode variar o tempo ali de 20 semanas, então essa é só
uma proposta dentro desse modelo, né? Então, essas 20 semanas, elas fechariam um macrociclo. Nós já vimos os conceitos ali de micro, meso e macro, então isso fecharia um macrociclo, né? Porque eu terminaria ali com uma etapa competitiva, então eu faria todo o ciclo, né, de formação para uma determinada competição. Terminei a competição, inicia-se um novo macrociclo. Tá? Então, essa proposta dessas 20 semanas fecharia, portanto, um macrociclo de treinamento. Tá? Então, pode variar em função da demanda da modalidade, né, essas 20 semanas. E principalmente da quantidade de competições. Se eu tenho uma competição no ano, 2 competições no ano, eu posso trabalhar com mais semanas. Agora, se eu tenho mais competições importantes no ano, eu tenho que trabalhar com um período menor para explorar essa reserva de adaptação. Mas o fato é que, terminado esse período de exploração dessa reserva de adaptação, ou seja, tentei explorar o máximo o organismo do indivíduo para aumentar a sua capacidade funcional até o momento da competição. Depois da competição é necessário um retrocesso para que essa reserva atual de adaptação seja novamente explorada. Nós temos três exemplos aqui com durações diferentes, né? Então, no primeiro desenho aqui em cima, na primeira ilustração, nós temos um período maior aqui para exploração dessa reserva atual de adaptação. Então, as 3 etapas apresentam durações mais longas, né? Para a exploração da reserva de adaptação. Aqui nós já observamos 2 ciclos, né, no B aqui. Isso indica para mim que tem uma competição aqui, né, e tem outra competição aqui. Então eu preciso de um alto nível de desempenho nesse momento, depois um alto nível de desempenho nesse outro momento. Então, reduzir o tempo para a exploração da reserva de adaptação. E no terceiro exemplo, nós temos ainda uma duração ainda menor do que seria o macrociclo, porque eu tenho mais competições, então eu preciso de mais período competitivo. Mas observe, nessa terceira ilustração aqui, eu retirei, por exemplo, o bloco B aqui, nessa segunda etapa, e retirei o bloco A aqui, nessa terceira etapa. Então, o modelo não é 100% fechado, não. Nós precisamos fazer adequações de acordo com a demanda que nós temos e com o tempo que tem disponível. Então, essas demandas vão modificar, portanto, o tempo para explorar essa reserva de adaptação. Trouxe aqui alguns gráficos só para vocês terem uma ideia da resposta adaptativa mesmo do organismo, né, quando nós interrompemos o treinamento, né, e por quanto tempo essas adaptações perduram. Então, por exemplo, depois que a gente termina um treinamento de força, né, nós observamos queda na força, que vai, por exemplo, aqui, olha, de poucos % aí, depois de 2 semanas, mas depois de 12 semanas nós já observamos a redução aqui de quase 20%, né? Se nós observarmos, seguir uma linha aqui, daria um pouco mais de 20% de queda no desempenho de força, né? Então, só uma ideia, mas isso aqui é diferente, obviamente, de indivíduo para indivíduo. Indivíduos treinados que tiveram um maior tempo de treinamento para desenvolver a força têm uma perda gradual menor do que indivíduos que são menos experientes, né, que desenvolveram a força em um espaço de tempo mais curto, acabam perdendo também essa capacidade num período de tempo mais curto. Aqui com relação ao desempenho aeróbio, né, desempenho de endurance, então a queda no consumo máximo de oxigênio após a interrupção do treinamento. E aí nós já temos separado aqui a curva dos sujeitos altamente treinados e de atletas mais novatos, né, que foram treinados e depois interromperam o treinamento. A atenção foi chamada aqui, ó, na semana 4, né, depois de 4 semanas de treinamento, atletas altamente treinados tinham uma diminuição aí em torno de 4 ou 5%, enquanto atletas treinados, né, menos treinados,
diminuíam aí, tinha uma queda de até 8% do VO2 máximo, isso com 4 semanas após a interrupção do treino. Isso mostra pra gente, né, novamente, que as adaptações crônicas não são permanentes, né? Mas acho que isso todo mundo já deve ter sofrido na pele mesmo, sabendo que a adaptação nenhuma é permanente, né? Ela é transitória, o que diferencia é o tempo que nós demoramos para perder. E nessa última ilustração aqui nós temos a duração dos efeitos residuais do treinamento. Acho que é a mais interessante dentro dessa ideia do modelo de periodização por blocos. Aí nós observamos, por exemplo, a capacidade aeróbia, né, os efeitos residuais da capacidade aeróbia são observados até 30 dias depois do treinamento dessa capacidade. Força máxima até 30 dias. A resistência anaeróbia, pouco menos de 20 dias. A resistência de força, pouco mais de 10 dias. E a velocidade máxima, pouquíssimos dias. Então, esses efeitos residuais, que são efeitos ainda de melhora de desempenho, tá? São observados aí nesse período de tempo, né? A partir daí, nós já vamos observar uma queda de desempenho, né? Então, a perda aí dos efeitos residuais do treinamento. O segundo conceito que nós vimos, né, nós vimos o primeiro lá do grande ciclo da reserva atual de adaptação, né, e agora o grande ciclo de adaptação, que seria a ideia da fase completa de desenvolvimento do processo de adaptação. Que são então essas etapas, né, etapa básica, pré-competitiva e competitiva. Então, o conceito de grande ciclo de adaptação é a fase completa de desenvolvimento do processo de adaptação, caracterizada pela transformação morfológica relativamente estável do organismo. Relativamente estável por quê? Porque nós temos aqui um período de manutenção ainda dos efeitos residuais do treinamento, né? Pegando o exemplo ali da imagem anterior. Agora, nós temos a possibilidade, né, e nós devemos fazer isso, na verdade, de aplicar cargas de manutenção. Então, eu estou num bloco, por exemplo, cujo objetivo é o desenvolvimento da resistência de força, eu preciso ter cargas de manutenção para as demais capacidades físicas, né? Mas as cargas principais são para o desenvolvimento da resistência de força, mas preciso ter cargas de manutenção para as demais capacidades físicas, né? Mas isso também tem um limite, até que novamente eu tenho que aplicar um bloco específico para aquela outra capacidade física. A ideia, dentro desse grande ciclo de adaptação, é que nós tenhamos, então, 3 etapas, tá? Então, nós temos uma primeira etapa, que seria a etapa de aquisição, a segunda de especialização, que é como se fosse uma etapa pré-competitiva, e, por fim, a etapa competitiva, que é de realização. E vejam só, isso lembra bem o que eu já havia mostrado para vocês em aula anterior, que é o modelo de ATR, né? Acumulação, transformação e realização, né? Então, é muito parecido o modelo da ATR, na verdade, ele pode ser considerado uma organização de treinamento seguindo a periodização por blocos, né? Qual seria a ideia do primeiro bloco? Então, pensando na organização desse grande ciclo de adaptação, que seria um macrociclo, né? Vai terminar em uma competição. Qual seria a ideia do primeiro bloco, né? Que seria a etapa básica? Elevação do potencial motor do atleta, assegurado por um elevado volume de meios e métodos de treinamento. Sempre, lembrando que meios de treinamento são os exercícios, tá? E métodos de treinamento especiais com ênfase na força. De novo, porque como esse modelo foi desenvolvido para a força explosiva, os exemplos são normalmente voltados para a força. Então, algumas características. É o momento de maior volume da temporada. A ideia é desestabilizar os níveis de desenvolvimento da temporada anterior, criar condições necessárias para o aumento do desempenho posterior, então formar uma base para o desenvolvimento posterior, é a duração média aí de 12 semanas. Dentro desse primeiro bloco, né, desse bloco A aqui, dessa fase, dessa etapa, nós temos aqui
o desenvolvimento das capacidades fundamentais de desempenho. Quais são essas capacidades fundamentais? Que vão proporcionar a base para o desenvolvimento futuro das capacidades mais específicas ali do rendimento esportivo. Então, exemplos, né? Capacidade aeróbica, flexibilidade, força, principalmente força máxima. O bloco B seria uma etapa pré-competitiva. Nesse bloco, o volume é reduzido, e acentuam-se as cargas específicas, ou seja, aumenta a quantidade de cargas específicas, sobretudo as mais intensas, apoiadas sobre o alicerce criado pelas adaptações morfológicas e funcionais do organismo, que foi realizado, então, no bloco A, né, na primeira fase. Dura entre 2 meses e meio a 3 meses, tem diminuição do volume e aperfeiçoamento das capacidades competitivas. Nessa fase de especialização, então, a ideia é construir a capacidade de desempenho específica. O primeiro foi com as capacidades fundamentais, aqui seriam as de desempenho específico. O que são essas capacidades de desempenho específico? Capacidades que são específicas para o desempenho competitivo, então aquelas específicas da modalidade, né? Nesse momento a gente tem aqui inclusão de algumas competições secundárias, como uma maneira de treinamento, né? Afinal, competição é a maneira mais específica que nós temos de treinar. E alguns exemplos, né, dessas capacidades de desempenho específico são potência máxima, resistência de potência ou resistência de força explosiva, né, técnica, tática, são algumas capacidades específicas. E por fim nós temos o bloco C, que seria de realização, ali, que é a etapa competitiva. A gente tem mais incidências de cargas competitivas para consolidar a forma específica do atleta no mais alto nível possível. Em convergência com o momento das principais competições, ou seja, no momento das principais competições, né? Então, nesse bloco eu tenho as competições principais, né? E vou então trabalhar o máximo possível dentro das características específicas da modalidade. Nesse momento, então, a gente tem o alcance da máxima performance competitiva, né? Essa fase inclui as competições mais importantes, seria então esse bloco C. Bom, essa é a organização que foi preconizada, né, mas novamente nós podemos trabalhar com uma variação desses blocos, variando a quantidade de blocos, variando a duração dos blocos. O que vocês precisam ter em mente nesse modelo por blocos é que as cargas específicas elas são mais elevadas do que as cargas gerais. À medida que eu vou aproximando a competição, eu aumento ainda progressivamente a quantidade de cargas específicas. A ideia é que a gente sempre trabalhe com cargas concentradas, ou seja, voltadas para um mesmo objetivo, uma mesma capacidade física, mas que a sequência de aplicação desses blocos, dessas cargas concentradas, favoreça o aproveitamento das adaptações conseguidas no bloco anterior. Então, tem uma relação da capacidade que é treinada hoje com a capacidade que foi treinada no bloco anterior. E o último conceito, né, já falamos da reserva total de adaptação, do grande ciclo de adaptação e agora da especificidade das reações do organismo. E nesse conceito, nós temos aqui a exploração desse efeito posterior duradouro do treinamento, que é caracterizado por uma diminuição momentânea dos indicadores de força. Já falei porque o exemplo da força, né, sempre porque esse modelo foi preconizado para a capacidade de força, né, e um consequente aumento acima dos níveis iniciais. Então, o que é esse efeito posterior duradouro do treinamento? Diminuição aumentando os indicadores de uma determinada capacidade física e consequente aumento acima dos níveis iniciais. É um conceito muito associado ao que seria a supercompensação, mas normalmente nós tratamos a supercompensação como uma adaptação aguda, né? Já o efeito posterior duradouro do treinamento, olha, efeito duradouro, né, seria associado então a uma adaptação crônica, mas nunca permanente, né? Então,
É durante a manifestação desse efeito posterior duradouro do treinamento que se encontra o momento mais oportuno para aperfeiçoamento da técnica e velocidade em competições competitivas. E aí nessa imagem aqui dá para ter uma ideia de o que é e quando acontece, né? Nós temos, então, por exemplo, um primeiro bloco aqui de acumulação, né? O objetivo dele foi a força explosiva. Depois desse bloco, nós temos ali um bloco de restituição com ênfase na velocidade. E o que nós vamos observar durante esse bloco? É durante esse bloco que nós observamos o aumento do desempenho de força explosiva, porque esse é o efeito então posterior duradouro do treinamento. A força explosiva ela é trabalhada aqui de maneira concentrada, com as cargas bastante direcionadas para essa capacidade física. O que vai acontecer num primeiro momento? Uma redução de desempenho dessa capacidade, né? E no que seria ali um momento de recuperação, de restauração do que foi estressado aqui nesse primeiro momento, né? Após essa restauração, nós observamos então um aumento de desempenho, né? Aqui, por exemplo, esse terceiro bloco foi o desenvolvimento da potência máxima, né? E quando que nós vamos observar o maior desempenho de potência máxima? No bloco consecutivo. E a ideia é que a capacidade que é treinada nesse bloco consecutivo aproveite esse efeito aqui posterior para o exercício, né, para o desenvolvimento dessa capacidade atual que está sendo treinada. Então, essa ideia da interconexão é justamente para que nós possamos aproveitar o máximo possível os efeitos posteriores, sempre no bloco consecutivo. Bom, e eu tinha comentado com vocês, lá atrás, vou voltar aqui, dentro das características aqui importantes desse modelo de periodização, lá no começo aqui, ó, a sucessão e a interconexão, né? A interconexão, então, ela é explicada, agora que nós já vimos o conceito desse efeito posterior duradouro do treinamento. Então, a interconexão é para que nós possamos aproveitar, portanto, esse efeito posterior. Então, uma continuidade lógica na utilização das cargas, né, que deriva da criação daquelas condições para as quais as cargas precedentes asseguram a base estrutural favorável para o crescimento dos estímulos subsequentes. Então, é justamente o aproveitamento dos efeitos posteriores duradouros do treinamento. Já a sucessão fala dessa não interrupção brusca, né? Então, a passagem de um bloco por outro deveria ser interligada e fluida. E a gente vê isso nas próprias ilustrações, né? Talvez vocês não tenham observado. Aqui já aparece, ó, vocês já observam que perdi o mouse aqui. Não é um bloco quadrado, né? A ilustração dessa maneira é justamente para mostrar que há um momento aqui, ó, de sucessão aqui, em que há simultaneamente os dois blocos acontecendo ao mesmo tempo. E nessa última ilustração aqui, nós observamos a mesma coisa. Olha aqui, ó. Aqui nós temos sobreposição também, olha. Sobreposição do bloco A com B, sobreposição do bloco B com C. Então, a ilustração dessa maneira, ela não é à toa, né? Senão a gente poderia simplesmente desenhar os bloquinhos assim, ó, né? A, B e C. Mas a ideia é mostrar que não há essa alternância brusca de um bloco para o outro. E novamente nessa outra ilustração aqui, né, retirada aqui de outra fonte, na verdade do artigo original usado para essa aula, nós observamos aqui de novo uma sobreposição aqui para que haja essa passagem mais fluida de um bloco para o outro, né, sem uma interrupção brusca. Algumas considerações, então, finais. A maneira de realizar a concentração das cargas depende de cada modalidade esportiva, com aplicação especial no desenvolvimento da força. Então, não existe uma sequência ideal de blocos, né? Isso vai depender de qual a demanda principal daquela modalidade. Cronologicamente, o treinamento da força deve sempre preceder o trabalho voltado para o desenvolvimento da técnica, velocidade e ritmo de competição. Então, sempre a força antes do desenvolvimento
técnico, né, e da velocidade, até porque ela forma uma base para desenvolvimento da velocidade. E a prematura intensificação do trabalho volumoso de velocidade causa reações negativas no organismo, né? São reações não produtivas. Então, intensificar o trabalho de velocidade de maneira precoce pode acabar levando a uma reação negativa do organismo, tá? E por fim, essa dinâmica de cargas pode levar a lesões musculoesqueléticas, né? Na verdade, qualquer dinâmica de cargas, mas essa aqui em específico, por quê? É só nós lembrarmos lá da aula em que eu comecei a explicar sobre as unidades de treinamento. Nós vimos lá unidade de treinamento de cargas complexas e cargas concentradas. Qual que tem maior risco de desenvolvimento de lesão? A unidade de treinamento de cargas concentradas, porque eu estou explorando ao máximo determinados sistemas. E isso acaba levando a um nível de estresse maior. Se eu levo a um nível de estresse maior, eu deixo aquele sistema mais susceptível a um dano, tá? Além do mais, aqui a gente trabalha nesse modelo por blocos. Como trabalhamos com cargas mais específicas, por consequência, nós trabalhamos com intensidade maior, né? Então, maior intensidade, maior possibilidade aí de algum tipo de lesão, aí, principalmente no sistema musculoesquelético. Então, tem que ter bastante atenção. E por mais que o modelo seja bastante interessante, a gente tem que tomar bastante cuidado em quem aplicar esse modelo por blocos. Então, não se empolguem em aplicar com indivíduos novatos, né, um modelo que nós trabalhamos com tantas cargas concentradas, né, com tanta especificidade como nesse modelo por blocos. Tá? E é isso aí.